Hoje, nesta sexta-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o governo estuda criar um novo imposto para faculdades particulares. Em entrevista ao Estadão, o ministro afirmou que a cobrança servirá para bancar um novo órgão planejado pela pasta para fiscalizar o ensino superior privado. Atualmente, a atribuição de regulamentar as faculdades privadas fica a cargo da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, vinculada ao MEC. De acordo com Santana, abre aspas, nada mais justo do que cobrar das instituições que são privadas e cujo objetivo é ter lucro, fecha aspas. Carlo Cauti, você que cobre economia, a notícia é essa mesmo, o ministro da Educação quer criar um novo imposto para criar um outro órgão para fiscalizar as instituições privadas. A gente tem visto ao longo de 2023 essa sanha arrecadatória aí do governo cada vez mais faminto, né, por dinheiro para tentar fechar a conta que não fecha, e a gente sabe como esse tipo de medida termina. Faminto desesperado, né, Paula? Porque o governo está desesperado para tentar arrecadar o máximo que puder, porque as contas públicas em 2023 foram um desastre. Fechamos um ano com 240 bilhões, mais de 240 bilhões de reais de déficit primário, né, e vamos fechar 2024 também com um rombo, se não parecido, até pior. Então o governo está desesperado em achar recursos e taxar os brasileiros em qualquer recanto ele possa, vai das faculdades privadas até as comprinhas na Shine ou na Shopee ou no AliExpress, até $50, que agora vão ser taxadas, desmentindo as fake news divulgadas até pela primeira-dama há quase um ano atrás. Mas essa frase é interessante, né? Porque mostra a psicologia do petista médio, porque se uma empresa dá lucro, tem que ser taxada. Então nada mais justo que vamos tirar o lucro dele, porque lucro não pode no Brasil do PT. Lucro é uma coisa infame que não pode ser obtida, sendo que é o lucro que leva as empresas a prosperar, a crescer e o país a enriquecer. Mas é uma visão muito, você percebe ideologia pelas frases do ministro da Educação, que não deveria ser ministro da doutrinação, né? Mas deveria educar, mas evidentemente se o ministro é tão ideologizado, imagina os subordinados até chegar aos professores, né? Por isso também se explica parte do desastre da situação da educação no Brasil. Mas só para explicar para o nosso público o que o ministro quer. Simplesmente ele quer colocar mais gente no ministério, porque já existe um órgão que fiscaliza faculdades públicas. Ele só quer criar mais um cabidão de emprego, mais um órgão que a Dilma já tentou fazer em 2012. O Congresso, evidentemente, fez resistência, isso não ocorreu. Na época, a Dilma queria mais ou menos uns 45 milhões de reais para colocar 550 pessoas nesse novo órgão fiscalizatório. O Congresso não aprovou e agora, mas se a gente calcular com inflação, estamos falando de 100 milhões de reais valores atuais, e agora se volta com essa ideia. De fato, temos no Brasil um problema de muitas faculdades particulares que surgiram em vários recantos do Brasil com uma qualidade muito baixa, mas isso também é uma herança maldita do PT, porque se não tivesse tido um financiamento sem controle nenhum de qualquer tipo de curso, sem nenhum tipo de verificar, vamos ver como é que esse curso, se vale a pena, se é interessante, se não é interessante, se é um curso presencial, se é só EAD, tudo isso não teria acontecido. Agora o PT deu uma tonelada de dinheiro via FIES, ProUni no passado, criou uma série de faculdades que sequer ensinam a ler e escrever para muitos alunos e agora quer mais dinheiro ainda para criar um órgão que diga se essas faculdades podem existir ou não. E quem paga a conta? Eu, você e todos nós brasileiros. Francamente, isso demonstra a incapacidade gestional de um governo que só sabe usar o velho mantra de taxa e gasta. Na verdade, é gasta e depois taxa, como no caso do PT. Você que o diga, né, Carlos? Você é professor universitário, sabe, né, da qualidade, do nível dos nossos universitários hoje no Brasil. Lamentável, chegam semi-analfabetos muitas vezes nas universidades, né? Ana, enquanto eu trouxe a notícia, eu só via você aqui de esguelha, assim, primeiro assim,
enquanto eu trazia a informação, depois o Carlos falando e você assim, é isso mesmo, e é isso mesmo, o ministro da Educação, Camilo Santana, então propõe a criação de um novo órgão que já existe, um órgão vinculado ao MEC, para fiscalizar aí as faculdades, né, privadas, e realmente chama atenção, nós trouxemos aqui um trechinho da entrevista que ele concedeu, ele disse o seguinte: nada mais justo do que cobrar das instituições que são privadas e cujo objetivo é ter lucro, fecha aspas, para o nosso ministro da Educação. Ana. É um pecado ter lucro. Bom, eu estava aqui, né, completamente, eu não tinha visto essa notícia, então eu estava chocada. Primeiro porque, pelos pontos que o Cauty trouxe, a sanha arrecadadora, precisamos alimentar esse elefante, não é nem branco, esse elefante vermelho parado aqui na nossa sala. O Estado é muito grande, então precisamos arrecadar. Mas o ponto que choca é como a genética comunista de fiscalizar um ensino privado, de fiscalizar as companhias privadas, de fiscalizar a vida privada do cidadão. É disso que eu estou falando, que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, os americanos não aceitam. Você pode ter lá todas as prerrogativas, né, paga imposto para cuidar de segurança, de escola pública e um pouco de saúde, mas a minha vida privada, se eu coloco um filho numa escola privada, o Estado não pode e não deve meter a mão. E no Brasil o Estado quer meter a mão em tudo. Estamos falando agora do Ministério da Saúde, por exemplo, que vai obrigar as famílias a vacinar crianças de 6 meses a 5 anos com uma vacina ainda experimental, que aqui nos Estados Unidos já não está sendo usada em pessoas saudáveis. É o Estado onipotente de regimes totalitários metendo a mão em tudo. Para vocês terem uma ideia, em Nova York, recentemente, uns promotores mais ligados ao Partido Democrata, que adoram também um Estado grande, eles entraram com uma ação contra uma cadeia de fast food que o dono é cristão e que ele não abre aos domingos, porque ele acredita que aos domingos ninguém tem que trabalhar. Pois eles entraram com uma ação dizendo: vocês têm que abrir aos domingos, porque as pessoas, se elas quiserem comer aquele tipo de alimentação, que é basicamente frango, vocês precisam abrir aos domingos. Claro que os juízes federais deram de ombros, você está brincando, isso aqui é uma empresa privada, o cidadão decide o que quer fazer. Então é aquilo que Reagan falava e que o brasileiro já entendeu. Esse é o grande temor da elite encastelada de Brasília, a independência intelectual. O Reagan falava: tire o Estado das minhas costas, tire o Estado dos meus bolsos, da minha vida, cuide apenas do mínimo. Agora, Estado, fiscalizar ensino privado, eles estão de olho também, Paula, é na doutrinação, porque hoje os pais estão mais independentes e eles querem também colocar os tentáculos doutrinadores no ensino.